Estamos de volta com o portal da Assembleia, edição especial Eleições. Desde o primeiro turno, uma comissão de advogados da OAB Maranhão está fazendo plantão durante as eleições. Sobre o trabalho que está sendo realizado, eu converso agora com José Luiz Gama, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB no Estado. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia. A gente tirou você cedo da cama hoje, mas é por um motivo bem especial. Hoje é um dia especial, né? A gente vai decidir o futuro dos próximos 4 anos do Estado. Esse é um momento especial mesmo para o eleitor? É a festa da democracia. O dia da eleição é o dia que o eleitor exerce a sua máxima participação popular. É o dia que não tem ninguém que possa influenciar, senão a sua própria consciência, ele com a cabine e após o confirma. Ai, tomara que seja uma boa decisão, viu? Porque esses últimos dias foram intensos, de muita mensagem, O eleitor, de alguma forma, doutor Zé Luiz, ele pode ficar confuso com tanta informação que é passada, assim, por exemplo, uma semana antes do segundo turno, onde todas as atenções estão voltadas para aquele momento especial que acontece hoje, no domingo, né? E quando as informações são tantas e tão desencontradas que pode gerar uma confusão ao invés de um acerto de escolha por parte do eleitor. Vivemos uma era da informação, só que nem sempre essa informação vem com um conteúdo confiável. Então, o que nós podemos falar é que o eleitor analise as propostas de cada programa de governo, de cada candidato. Votar conforme denúncias semanais, onde a cada segunda ou a cada terça-feira surgem novas, não é nada confiável, sobretudo nessa era da informação. O que nós podemos dizer é que o eleitor vote conforme os programas de governo. Se tiver algum delito, algum ilícito que o candidato tenha que responder, os órgãos de controle já estão fazendo. Programa de governo. A gente pensa assim, os candidatos até estavam entregando na rua os programas de governo, essa coisa toda assim. Mas entre o que está prometido naquele programa e entre o que vai ser realizado durante a administração de 4 anos, parece que dá uma diferença danada, né? Tá tudo bonitinho, você pega aqui, se você pensar na cidade daquela forma, a gente está quase no paraíso, né? Como a gente cobra isso depois? O candidato, ele tem ideias programáticas. O agente público, quando está exercendo a função, ele se depara com outras questões e outros problemas, né? Verdade. Oposição na Câmara dos Vereadores, ou problema orçamentário, mas o candidato, ele tem programas, são promessas, né? Já o agente público, ao exercer a função, ele já se depara com outros obstáculos. É normal que isso aconteça. Claro. O que não é normal é que o candidato prometa aquilo que ele sabe que não pode cumprir. Como, por exemplo, prometer coisas que não são de sua competência funcional. Né? Ou então prometer ideias mirabolantes que ele sabe que o orçamento do município não vai conseguir arcar com aquilo. Mas cumprir ou não cumprir determinadas propostas são naturais, né? São naturais. São naturais. Até porque, por exemplo, essa questão do orçamento. A gente vive num período de crise, a gente está todo mundo puxando o freio dos investimentos, essa coisa toda. Aí aquilo que está no programa de governo e que não foi cumprido, vai ter sempre essa desculpa. O dinheiro não deu, o orçamento não foi compatível com o que eu estava pensando. Já é uma desculpa... Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é uma desculpa. Mas assim, é um argumento... Um argumento já bem utilizado, né? Utilizado e que vai ser sempre utilizado, não é isso? Exato. Porque eu não pude cumprir, mas foi a Câmara que atrapalhou, foi o orçamento que não deixou, foi essas coisas todas, e o eleitor já tem que estar sabendo disso. Por isso que o eleitor tem que ter consciência que daqueles programas, ele tem que já analisar com a sua participação como cidadão o que é viável e o que não é. Porque um cidadão que participa ativamente na fiscalização e nos assuntos de sua comunidade, ele já tem alguma noção do que está se prometendo por prometer e o que se está se prometendo que pode ser feito. A figura do prefeito, a gente já teve uma matéria onde a gente explicou um pouquinho sobre isso, quais são as funções do prefeito, mas não custa nada a gente registrar mais uma vez. A competência do prefeito, o que é de competência do prefeito? Quer dizer, o que a gente pode cobrar de fato daquela pessoa, daquela figura que está ali exercendo esse papel e que foi eleito pela maioria da população para aquilo? Nós vivemos num país federativo, né? Mas
o poder dos municípios, que onde de fato acontece a comunidade, de onde de fato acontecem as coisas. Onde a nossa vida se desenrola. Onde nossa vida se desenrola é verdade. É muito grande. A competência dos municípios é bem ampla, muito embora seja residual do ponto de vista tributário. Ela recebe os recursos já em último patamar, quando deveria ser o primeiro. Primeiro a União, depois os estados e por último que vem para os municípios. Devia ser na ordem contrária, né? Na ordem contrária. Mas é porque aos estados cabe funções, digamos, de maiores vultos orçamentários. A União também. Mas é nos municípios que ocorrem as ações públicas de maior impacto na vida cotidiana das pessoas. Então não tenho dúvida que a função de cada prefeito é muito importante dentro da administração pública, e o que se pode cobrar efetivamente dos prefeitos, quando você tiver uma dúvida entre a competência, se é do governador, se é do presidente da República, ou se é de algum secretário, ou se é do prefeito, basta você fazer a seguinte pergunta para si mesmo: isso é importante para a minha cidade? Certamente vai ser função daquele prefeito, daquele vereador fiscalizar. Você está em dúvida em saber de quem é a competência de um determinado problema, é só perguntar: isso é importante para a minha cidade? É importante para a minha cidade. Se fosse bem localizado, se for só para a sua cidade, é de competência do prefeito. É de competência do prefeito. E se não for de competência legal do prefeito, ele tem uma competência subsidiária. Você quer ver uma questão? Segurança pública. Não é competência dos municípios, né? Mas os prefeitos têm uma competência subsidiária. Não é à toa que, muito embora não seja uma competência legal dos prefeitos, nessas eleições foi um assunto muito debatido nos programas de governo, a segurança pública. A segurança pública, né? É importante para as cidades que o cidadão seja seguro. Quer dizer, é de responsabilidade do Estado. Do Estado, mas com participação dos prefeitos. É mais ou menos isso. Exato. Aí se eu pensar assim... Não é à toa que a Constituição, inclusive, prevê as guardas municipais, né? Como fazendo parte do sistema de segurança. Então, as guardas municipais, municípios grandes como São Luís, se dá a competência até de portar armas, os guardas municipais. Em municípios pequenos não tem esse direito, né? Mas nas cidades grandes, como São Luís, a guarda municipal ela tem um poder de polícia fortíssimo. Ela tem um poder de polícia mesmo? Forte, sim, com competências específicas, logicamente, sem entrar em conflito com a polícia militar e com a polícia civil, mas de ordem pública, de garantia da ordem pública, da ordem dos municípios e garantir a própria segurança do poder público municipal, uma importância tremenda. Vamos pegar um outro assunto que também parece que gerou uma confusãozinha nesse problema. Água. Se eu pensar assim, está faltando água na minha rua, ou eu estou com problema de abastecimento de água na minha rua, no meu bairro, qualquer coisa. Se eu fizer essa pergunta, eu vou pensar, ela está me afetando, ela está afetando a vida do município? Certamente é do município. É do município. Aí eu estou certo? A questão hídrica é uma competência da União, né? A questão hídrica. Já não é nem do Estado. É uma competência da União. Mas os estados, eles administram a distribuição e a destinação após a utilização, que é o esgotamento e a distribuição de água. E os municípios têm uma competência subsidiária em administrar essa questão, porque aquela velha pergunta, é importante para a minha cidade? Para São Luís, então, é mais importante ainda, tendo em vista que somos uma ilha, né? Fazemos parte da ilha de Upuaçu, então a competência, não tenho dúvida que precisa ter uma gestão compartilhada, por isso que numa lei mais recente, que é a Lei dos Resíduos Sólidos, já se prevê essa gestão compartilhada, com uma participação ativa, tanto da União, dos estados e dos municípios, para a destinação dos nossos recursos sólidos. Deixa eu só lhe interromper, que nosso tempo está acabando. Uma coisa que eu não falei, o plantão da OAB está funcionando durante todo o dia de hoje? Me fale rapidamente sobre isso. Estamos hoje, todo o dia, um plantão na Ordem dos Advogados para defender tanto as prerrogativas dos advogados, dos colegas advogados que estão trabalhando, bem como o eleitor, caso ele queira denunciar algum ilícito nas eleições. O importante é se respeitar o sufrágio. Peraí, se o eleitor tiver qualquer probleminha, que está só em São Luís hoje a eleição, né? Qualquer problema, pode buscar ajuda da OAB, que vocês estão lá de plantão. Que a OAB vai estar de portas abertas, tanto pelo aplicativo, quanto pelo WhatsApp, ou também pessoalmente lá na OAB. Pronto, tá com problema, viu alguma irregularidade? Chama a OAB, o aplicativo da OAB rapidinho, baixa, já aciona, nem precisa ir lá, você vai ter o problema resolvido, sua denúncia é feita e quem sabe vai até ter uma resposta logo, não é isso, doutor Zé Luiz? Exato, certamente. Zé Luiz Guema, muito obrigado pela sua participação no nosso jornal e
mais uma vez, né? Você está sempre aqui nos ajudando. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia Já para ainda todos não votou, vocês. né? Vai votar? Estamos indo para a OAB agora e vai votar no final da manhã. Nós estamos indo votar. Ah, ótimo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E você vai ver no próximo bloco a solenidade de abertura das eleições no TRE. A gente volta já já.